Salve noturnos, sou Rosiane e vou contar mais um relato sobrenatural e tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, não esqueçam dos 3C. Curtam, compartilhem, comentem. Se não forem inscritos, por favor, se inscrevam e ativem o sininho. Sem mais enrolação, vamos ao relato. Essa história está na minha família há muito tempo. Desde que me entendo por gente que escuto minha mãe contar. Todos da família contam a mesma coisa. Então, presumo que seja verdade. Me chamo Carolina e atualmente moro na cidade de Curitiba, mas nasci no Rio de Janeiro e lá vivi até me casar e vim morar aqui. Toda a minha família ainda mora no Rio e antes de mandar o relato, fiz uma pesquisa rápida com eles para não deixar escapar nada dessa história que na verdade é a história da minha família. Esse episódio aconteceu nos anos 60, acho que 67 ou 68. Nessa época, minha mãe tinha 11 anos de idade. Ela era a penúltima, filha de um total de 13 filhos. Minha avó teve 10 filhos, homens e 3 mulheres. Na época do ocorrido, em casa, estavam os 3 filhos da minha avó, os menores. Minha tia Silmara, de 16 anos, minha mãe de 11 e minha tia Zizinha, que na época tinha apenas 9 anos e era caçula. Eles moravam na cidade de Angra dos Reis. Nessa época, naquele lugar, existia muito mato, poucas casas. Minha avó era viúva e morava em uma casinha humilde, e ela com os filhos viviam da pesca. Antes de continuar, gostaria de explicar aos noturnos que o que me fez mandar o relato foi a coincidência com o outro relato que ouvi aqui no canal, que falava do desaparecimento de uma menina nesta mesma cidade. Bem, continuando. Toda manhã, bem cedo, minha avó, com 4 dos seus filhos homens, o resto já não moravam lá. Eles todo dia, bem cedinho, iam para o mar ganhar a vida. Em casa ficavam minha mãe e minhas 2 tias. Tia Silmara, como tinha 16 anos, ficava com a responsabilidade de cuidar da minha mãe e da tia Zizinha. E enquanto a irmã mais velha cuidava da casa, da comida, minha mãe e sua irmã caçula brincavam no quintal. Um dia, minha mãe conta que ela estava brincando com a irmã de esconde-esconde, quando sua irmã realmente sumiu. Minha mãe ficou um tempão procurando e finalmente a viu afastada, bem para dentro do mato. Minha tia estava sentada na porta de uma casinha, na verdade de um casebre, conversando animadamente com um menino bem lourinho e muito bem arrumadinho para estar ali. Eles estavam sentados na porta do casebre e pareciam bem animados. Minha mãe ficou furiosa e foi logo chamando, mandando ela levantar para ir embora. O menino sorriu para ela e disse calmamente para não brigar com a irmã, que foi ele que a chamou para brincar. Mesmo assim, minha mãe pegou minha tia pelos braços e saiu puxando ela com raiva. No caminho, minha mãe percebeu o quanto elas estavam longe de casa. Então minha mãe, admirada, disse: "Meu Deus, Zizinha, como você conseguiu ir tão longe?" Minha tia, choramingando, disse: "Foi meu amigo que me trouxe, mas nós nem andamos tanto." Minha mãe achou estranho, mas naquele momento estava mais preocupada em chegar em casa. Finalmente, depois de uma longa caminhada, as 2 chegaram e a irmã mais velha, já preocupada, brigou com as 2 e deixou de castigo, claro. Minha mãe nada falou da traquinagem da irmã.
No dia seguinte, mais ou menos no mesmo horário, lá estava elas brincando, quando o bonito menino lourinho chegou e chamou minha tia para brincar. Prontamente minha tia o seguiu, ignorando completamente minha mãe, que em vão tentou impedir que ela fosse. Antes de ir, o menino se virou para minha mãe e disse: "Não se preocupe, só vamos brincar. Depois eu trago ela de volta. Só não te levo porque não gosto de você." Minha mãe conta que apenas ficou ali, sem reação. E quando se deu conta do que tinha acontecido, ela correu atrás da irmã, mas não a encontrou. Minha mãe conta que entrou naquela mata, procurou por horas e nada, nem sinal deles. Ela já estava chorando, com muito medo, pois além de não achar a irmã, ainda não conseguia achar o caminho de casa. Ela calcula que deve ter ficado mais de 2 horas na mata, caminhando, perdida, quando do nada escuta seu nome e lá estava sua irmã, acompanhada do menino, sorrindo e com uma linda boneca dessas antigas de porcelana nas mãos. O menino olhava para ela, sorrindo, mas ela podia sentir e perceber a maldade por trás daquele olhar. Mais uma vez minha mãe repreendeu a irmã, que sorrindo feliz disse: "Mas eu nem me afastei tanto, estava ali na casa do meu amigo", e apontou para frente. Minha mãe ficou sem entender, pois como podia isso? Ela ficou horas procurando a irmã e a casinha, e agora ambos estavam ali. O menino então disse: "Não falei que íamos só brincar? Ainda dei um presente para ela." Então minha tia mostra feliz a boneca e o menino então fala: "Vem, eu vou levar vocês." E no passe de mágica, sem nem mesmo andar muito, lá estava a casa delas. Minha tia mais velha estava sentada na porta e minha mãe mais uma vez achou que fosse levar bronca. Tia Zizinha deu tchau pro menino e minha mãe foi logo dizendo à tia Silmara: "Mana, a gente demorou porque ela ficou brincando na casa daquele garoto", e apontou pro menino que estava parado, sorrindo. Tia Silmara disse: "Como assim demorou? Tá falando o quê? Não tem nem 1 hora que vocês foram brincar? E de que menino você tá falando?" Minha mãe olhou assustada para o menino que ainda estava parado ali sorrindo, enquanto minha tia mostrava toda feliz a boneca para a irmã. As duas entraram e minha mãe ficou ali parada. Sua irmã, falando da boneca que ganhou, sorrindo, feliz, deu tchau para o menino e elas entraram. Enquanto ela olhava para o estranho menino que se virou ainda sorrindo e voltou para dentro da mata. Nos dias que se seguiram, minha tia ia todo dia brincar com o menino. Demorava horas, mas para outra irmã era como se elas ficassem não mais de 15 minutos no quintal. Minha mãe contou à sua irmã mais velha o que estava acontecendo, que nem ligou. Disse que tinha mais o que fazer. Ela então contou à mãe e os irmãos que, assim como a irmã, tinha mais o que fazer. Não que eles não ligassem, mas naquele tempo a vida era muito dura. Se trabalhava duro para ter o que comer. Ninguém tinha tempo para bobagem de criança. Bom, enquanto isso, tia Zizinha todo dia ia brincar com o menino lourinho, que a enchia de presentes. Até que um dia ela foi brincar e nunca mais voltou. Minha mãe conta que só depois do sumiço dela, minha avó e meus tios se interessaram por sua história e foram atrás da tal casinha e do tal menino. Mas nunca encontraram nem casinha e nem menino. Hoje minha mãe tem 65 anos e tia Silmara 81. Dos 13 filhos da minha avó,
Só as duas ainda vivem. E quem sabe tia Zizinha, em algum lugar. Minha tia e minha mãe acham que ela foi levada pelo Saci, pois ele se transforma às vezes em menino bonzinho e lourinho para enganar e conseguir o que quer. Resolvi trazer a história para o canal porque minha amiga me apresentou a ele e, ouvindo as histórias, me deparo com o desaparecimento de uma outra criança da mesma idade em Angra. Fico me perguntando, será que foram levadas pela mesma criatura? Para uns, talvez, ele seja um homem bonzinho que oferece biscoito. Para outros, um menino bonzinho que oferece bonecas. Jamais saberemos. Obrigada por ouvir. Fiquem com Deus. Beijos de luz. Tchau, noturnos.